você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã do dia 29 de abril de 2025. Terça-feira de semana curta de novo, né? O pessoal não pode reclamar de falta de feriado, pelo menos nesses últimos 20, 30 dias, né? Porque tá brabo. E para quem fala que lá na China os caras trabalham mais que nós, mentira, viu? Eles folgam na sexta e a gente não folga aqui, só para deixar claro. E também quando chega negócio de ano novo lá, é um festival de férias, só para vocês terem em mente aí. De qualquer maneira, vamos nós. Vamos falar hoje, até desculpa aí um pouquinho o nosso pequenino atraso, eu estava recebendo o nosso convidado, que acho que eu posso falar isso, é um amigo meu, né, analista, então a gente aproveitou para trocar uma fofoca também antes, obviamente, mas já vou trazê-lo aqui. Ele é analista hoje na Levante Corp e é especializado em empresas, está focado lá pelo menos em empresas do setor de commodities, né? Então vai falar um pouquinho sobre Vale para a gente, Gerdau, quero saber também o que esperar por ele, né? O que ele está esperando do resultado de Petrobras. Eu acompanho ele há muito tempo e sei que ele é um cara que acerta muito Petrobras e muitas vezes até me deixou em dúvida, mas até agora, pelo menos, tem tido uma leitura muito, como é que eu falo, muito, muito boa sobre Petrobras. Não da empresa ser boa ou ruim, não é isso, mas tem acertado muito a leitura que ele tem feito sobre Petrobras. Então, fique por aí para a gente falar um pouquinho dessas empresas, mas vamos falar também sobre Carlos Lupe, né, o ministro da Previdência, que está na corda bamba e hoje vai ser recebido lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Tinha sido chamado um tempo atrás para falar sobre outra coisa, a greve dos peritos, etc. e tal, e agora se vê aí envolvido com essa fraude contra os velhinhos e velhinhas brasileiras que tiveram o dinheiro surrupiado no crédito consignado. Mas a gente fala mais sobre isso mais para frente. Vamos falar também sobre o Hugo Mota. O Hugo Mota falou ontem sobre a isenção do IR para quem ganha até R$5.000 mensais. Segundo ele, deve ficar para o segundo semestre. A gente vai falar sobre isso. E também, ontem, eu acho que é o que de mais importante aconteceu aqui nessas falas de mercado e aparições, o nosso querido Gabriel Galípolo, o homem do sorriso mais simpático do Banco Central, que esteve no evento do Safra e mandou o recado: olha, vocês que estão achando que a gente vai parar agora, acho que não é bem isso, tá? Mudou um pouquinho as apostas ali daquelas digitais do Copom, as opções de Copom. Vou mostrar isso para vocês, vou mostrar as falas deles também, as falas dele, editadas, obviamente, não vou deixar os 40 minutos que ele falou ontem, mas vocês tirem as próprias conclusões sobre isso. Eu vou ajudar com as minhas conclusões, ok? Então, eu vou começar, deixa eu só passar aqui para dar os bons dias. O nosso querido Carlos, buenas noches, Rodrigo. O que vocês acham de TFCO4 e INT B3 no momento, visando ao longo prazo? Para quem não sabe, é Track and Field e Intelbras. Eu, particularmente, não acompanho muito disso. Sei que a Intelbras está passando por um momento de migração de ERP, está uma situação um pouco mais complexa, a receita cai, tem a expectativa de queda de receita razoável. Já no quarto trimestre do ano passado isso foi mais ou menos. Track and Field eu realmente não acompanho, nem vi nada recentemente, então não consigo dizer. Vou colocar o meu amigo João na berlinda aqui mais para frente, se der tempo, tá, Carlos? Então fica por aí. A Maria Lúcia, bom dia, Rodrigo e convidado. Sair bem informado para o trabalho não tem preço. Está aqui o nosso querido Carlos também. O Edwin, bom dia, sucupiranos. Mais tarde assisto, me respeto. Bom dia, Maria Lúcia, nosso querido venezuelano. O Fábio, análise de papéis rápida, use o Grok. Rapaz, isso é uma coisa interessante, viu? É bom entender o que está fazendo, mas ajuda mesmo. ChatGPT, Grok, Claude, dá para jogar ali os balanços e ter uma noção, mas tem que voltar no balanço e dar uma olhada pormenorizada, porque às vezes, né, a inteligência artificial alucina. Nosso querido Pedro Guerrato, bom dia, nobres cidadãos
dessa terra cujo oráculo nunca erra. Ele já corrigiu aqui, ó, cujo oráculo, porque aqui o povo é bom de português. Bom dia, João Abduni, Rodrigo Oliveira, bom dia, sucupiranos, nossa querida Carmelina, Eneida, Cristina Cunha, Wilson Júnior e por aí vai. Vamos chamar então para cá o meu querido amigo analista João Abduni. Cadê? Aqui. Muito bem, João. João, já falei para vocês, analista com foco agora em empresas de commodities, então Vale, Petrobras, Gerdau, etc. e tal, lá na Levante Corp, e vai dar uma palhinha para a gente aí do que ele viu e o que ele está vendo dessas empresas, ou desse setor aí, que é um setor pesado no Ibov, né? Se você somar aí Vale e Petrobras, você já tem um quarto do Ibov, não é isso, João? Até mais um terço, eu acho, já chega, né? Chegou a bater, bom dia a todos, chegou a bater 25%, hoje deve estar em 22%. Olha aí, quase um quarto do Ibov em commodities. Então, bom dia, que eu esqueci de te dar o bom dia, porque eu já dei, né? Antes da gente entrar no ar, mas a pessoa fica mal educada no ar. Bom dia para você. João, vamos começar com Vale. Como é que foi o resultado para você? A ação respondeu mal, né, no mercado, caiu 3% logo em seguida, depois subiu um pouquinho ontem, está com um acumulado aí do resultado para cá, se não me falha a memória, de 1,5%, mais ou menos, de queda. Como é que você está olhando para a Vale no preço atual e nas condições atuais, né, depois do resultado? E como foi o resultado para você? Perfeito, Oliveira. Então, vou dar um passinho atrás, vou comentar do relatório de produção e vendas da Vale, que foi soltado algumas semanas antes. Esse resultado ele veio um pouco mais fraco do que o esperado, por questões de chuva, principalmente ali na operação do norte do país, e ele já deu um direcionamento que esse resultado da companhia não seria tão exuberante. O minério de ferro vendido também foi a $90. Então, essa combinação do minério um pouco mais fraco do que no ano anterior, com o volume de produção também um pouco mais fraco, dava uma noção que o resultado não seria acima do ano anterior, um resultado assim exuberante. O destaque positivo foi que a empresa vem conseguindo reduzir seus custos, ali o chamado C1, né, custos ligados aos produtos, e também a produção de cobre vem evoluindo razoavelmente bem como a venda e os preços de cobre, que é aonde a empresa vem tentando crescer ali, os chamados base metals, né? Quando a gente olha para o resultado, ele foi mediano, entre fraco e mediano, na banda de baixo. A empresa conseguiu reportar ali um EBITDA de 3,1, 3,2 bilhões de dólares no trimestre, que não é ruim, um lucro de 1,4 bilhão de dólares. A empresa ali, por projeção dos próximos 12 meses, foram 4, na verdade, né? Então seria uma projeção para 2025. O mercado tem ali que a empresa deve entregar 40 bilhões de reais em forma de lucro líquido. A empresa está negociando ali mais ou menos entre 5 e 6 vezes o lucro líquido. Não é uma situação assim alarmante para a Vale, mas não é assim em 2021, quando o minério estava nas alturas. A empresa também reportou ali um fluxo de caixa mais comedido, com questões ali de capital de giro ficando represados no contas a receber também. Com isso, a dívida líquida da companhia subiu para 18 bilhões de dólares. Não é um patamar elevado ainda. Na dívida da Vale, você tem a despesa ali com Mariana e Brumadinho já embutida, né? A dívida líquida da empresa está controlada ali, uma vez EBITDA, mas não é aquele resultado que empolga, né? Então, a gente tem ali um cenário de um resultado, vamos dizer assim, fraco, e o preço das ações denota isso também, mas não era algo inesperado pelo mercado, uma vez que o resultado operacional já havia sido divulgado. Agora, essa queda de produção nessa época do ano é meio comum, né? Se não me falha a memória, é sempre chuvoso e sempre você tem uma extração menor. Eu queria entender o seguinte, para frente, com essas histórias, com essa história de tarifas do Trump, etc. e tal, como é que fica a Vale? Ou a Vale não sofre muito com essas tarifas? Vou pegar a primeira parte da produção. Você está correto. O Brasil tem no primeiro trimestre chuvas, volume de chuvas mais fortes, e com isso a produção costuma ser menor nessa parte do ano,
A Vale manteve o guidance ali de produção para cerca de 330 milhões de toneladas de minério de ferro ao longo do ano, sinal que a empresa espera recuperar a produção ao longo dos próximos trimestres. O quarto trimestre costuma ser o mais forte em contrapartida. Voltando para o minério ele tem se comportado há muito tempo bem, né? Porque você ouve assim há muitos anos que o minério vai cair abaixo dos $90. Isso não acontece por uma razão. Quem tem o poder de controlar o preço do minério de ferro globalmente são basicamente 3 empresas, né? Se pegar a produção de Vale, Rio Tinto e BHP, dá, sei lá, 80% da produção da commodity. Então, é um cartel mais eficiente que o da OPEP, porque o da OPEP tem mais gente envolvida, né? Nesse primeiro trimestre, por exemplo, as australianas tiveram um problema lá, tiraram alguma produção, a Vale tirou uma produção, o minério se sustentou num preço de $99, $100 ali, que é um patamar razoável para todas elas. Então, acho que o primeiro ponto existe uma capacidade de retirada de produção assim, bastante eficiente dos ofertantes, desses 3 ofertantes principalmente, que não tem algo como uma OPEP oficialmente feita, mas dá para você imaginar que os dirigentes... Troca e-mail, né? De vez em quando trocam um e-mail, né? Sim. Seria mais ou menos que o Itaú, Bradesco e Santander se conversar. E o juro do Brasil, bom, vocês conhecem. Com relação à China, a gente tem observado bastante tranquilidade dos policymakers chineses, que a China é o principal cliente da Vale, cerca de 50% do minério de ferro vendido pela Vale vai para a China. A China é a maior produtora de aço, que é o produto que deriva do minério de ferro, cerca de 1,1 bilhão de toneladas. O planeta produz 1,9. Então, a China faz ali cerca de 55% a 60% do aço global. Por isso que a China é tão importante para o minério de ferro. O minério de ferro ele só tem, basicamente, esse destino, que é virar aço, e ele pode virar um aço plano para você fazer BYD ou um vergalhão de aço para você subir prédios. Então, a China ela tem desacelerado a sua construção civil, mas isso já tem anos que ela desacelera, então na margem a desaceleração da construção civil chinesa é menor. E ela, em contrapartida, tem aumentado a sua produção de coisas como linha branca, veículos. Salvo engano, o BYD chegou a bater, nesse primeiro trimestre, a maior produção de veículos do planeta. Eu posso estar enganado, mas eu fiquei com essa sensação de ter visto dessa informação. Então, a China tem diversificado ali e subindo na cadeia de valor e usando o aço ali que ela produz, e cerca de 15% dessa produção vai, ou ia, né, aos Estados Unidos. Desses 15%, 80% não irá mais. Com as tarifas do Trump, pelo menos do jeito que estão, ela vai precisar achar outros destinos. 20% são produtos inelásticos, ou seja, os Estados Unidos vai comprar mesmo que a tarifa fosse 1000%, porque simplesmente não tem outro cara que faça. Imagino que sejam aqueles chips ou coisas muito estratégicas que eu acho que eventualmente as tarifas desses produtos vão até cair mais rápido do que as demais. E a China deve... a expectativa do mercado, pelo menos, é que a China faça algo que ela nunca fez. Esses cheques diretamente na mão da população, Bolsa Família, cheque Covid, a China nunca fez isso. A China manda o dinheiro, investe em produção e o chinês ele precisa arranjar um emprego para pegar o dinheiro. Mas fazer um cheque e mandar para sua casa, estilo Bolsa Família, a China nunca fez isso. E por ela nunca ter feito isso, a população chinesa é uma população muito poupadora. Então, especula-se no mercado que para incentivar o consumo, que o governo poderia lançar mão pela primeira vez dessa renda universal, desse Bolsa Família, desse cheque diretamente na mão da produção, porque ela precisa desovar esses 15% de excedente de produção que ela vai ter. Então, parte disso deve ir para o interno da China e parte devem ir para países como o Brasil. Ou seja, a gente pode estar vendo aí um cenário onde a gente tem uma deflação meio que global ex-Estados Unidos. Então, isso pode jogar um pouco contra o minério de ferro, porque se a China não consegue desovar esse excesso de produção, talvez ela reduza um pouco a produção de aço. Não é usual, o usual dela é fazer o aço, fazer o BYD e desovar a qualquer preço. Mesmo que ela tome prejuízo com isso,
É diferente de uma empresa que precisa dar lucro, né? É um governo com uma política de Estado, ele enfia a produção e quando ele enfia a produção, ele não está muito interessado se ele vai ter lucro, se ele vai ter prejuízo, o que ele quer ser é o maior do mundo na produção. Então, o cenário do minério ele é ambíguo, né? Embora ele venha se sustentando entre os 90 e os 100 dólares, você vê claramente que o governo central chinês ele tem dificuldade, cada vez mais dificuldades, para sair com essa sua mega produção. Salvo engano, são 4 trilhões de dólares que a indústria chinesa produz. Acho que o dobro do que os Estados Unidos, por exemplo, produzem. É um negócio assustador, assim, a produção chinesa. João, você falou uma coisa que acabou até me dando um gancho aqui. Ontem também saiu o resultado de Gerdau, né? Você acompanha. E Gerdau também tem metalúrgica Gerdau, não sei se está com você ou não, se você também acompanha. E como é que fica isso para a metalurgia brasileira? Porque a gente já teve um problema com essa história do aço, a gente colocou um imposto, a gente tarifou, inclusive, a importação de aço para defender as nossas empresas aqui. Como é que fica isso nesse cenário em que a China começa a redirecionar o aço que ia para os Estados Unidos? Vou pegar pelo primeiro resultado da Gerdau para a gente tentar ter uma ideia do que vai ser para frente. A Gerdau reportou o resultado ontem, ela reportou um resultado específico. A operação brasileira, ela melhorou a margem EBITDA, o EBITDA da operação Brasil cresceu. Só que a Gerdau é basicamente metade Brasil e metade dos Estados Unidos, o resultado da Gerdau. E o resultado dos Estados Unidos veio com crescimento de receita e encolhimento de lucro bruto, ou seja, os custos subiram mais do que a receita lá, o que deixou as margens mais baixas, e isso prejudicou o resultado consolidado da Gerdau. Se você compara ano contra ano, o resultado do EBITDA e o lucro encolheram na Gerdau. Foi um resultado um pouco abaixo do esperado, talvez o mercado já esperasse essa movimentação, mas foi uma operação curiosa. A Gerdau vendeu mais, com um custo mais alto, o que denota que você pode estar tendo uma inflação de bens nos Estados Unidos, né? Porque assim, você aumentou o volume e a margem da siderúrgica caiu, você falou, ué, o que aconteceu aqui no meio? Então você já pode estar tendo observando uma inflação lá nos Estados Unidos de alguma forma, além do que já vinha ocorrendo, que a inflação lá não estava exatamente controlada, tanto que os juros estão nas máximas de muitos anos. Para frente, se sobrar aço na China, o que eles fazem é desovar a qualquer preço. Essa tem sido a política de Estado chinesa. Nós vamos ter a maior... Assim, qual que é o objetivo? O objetivo é ter a maior produção do mundo de aço, de BYD. Você quer ter lucro líquido, contábil e pagar dividendos ao seu acionista no final do mês? Não é o objetivo da China. A China quer ter o maior parque industrial mais robusto e mais forte do mundo. Esse é o objetivo. E para você fazer isso, você precisa ter escala. Então, você precisa produzir muito e vender. E o que eu acho que vai acontecendo é que ela vai desovar aqui no Brasil, isso vai pressionar a margem das siderúrgicas brasileiras nos próximos trimestres, uma vez que parece que a gente fala disso há muito tempo, mas as tarifas do Trump efetivamente entraram nesse mês. Então, o primeiro trimestre não pegou as tarifas do Trump. Então, esses resultados, tanto da Usiminas quanto da Gerdau, que são resultados dentro do Brasil até razoáveis para bom, eles não sofreram a pressão ainda dessa barreira dos Estados Unidos. Então, eu acho que vai sobrar muito produto. Tem um dado interessante que o consumo do brasileiro ele é muito americanizado. Os consumos das pessoas ao redor do mundo eles são diferentes. Só que o brasileiro, por conta de televisão, Netflix, ele gosta muito de produto norte-americano, mais do que em outras regiões do mundo. Então, é capaz que sobre muito produto que iria para os Estados Unidos vindo para cá. Então, isso pode ajudar o Brasil, de alguma forma, a reduzir sua inflação de bens, né? Porque a moeda ficou mais forte e sobrou produto na China, que parte dele certamente virá ao Brasil. Só que, em contrapartida, empresas como Gerdau, C&A, Vulcabras, pode imaginar outras empresas que produzam, sei lá, o General Motors que produz aqui. Eu acho que a hora que os caras chegarem, eles vão fazer uma conta, vai sobrar produtos chineses aqui no mercado brasileiro. Vai sobrar produtos chineses no mundo todo, inclusive no Brasil. E o Brasil é gigante, vão querer desovar isso aqui.
Eu acho que... O preço não é um problema, né? Margem não é um problema para eles, vem dado, né? Vem como doação quase. Se precisar, se for a política do Estado ali, é uma política de guerra. E numa guerra, você está disposto a perder financeiramente se o seu adversário, que é os Estados Unidos, perder mais. Então, eu acho que vai vir produto para cá. Tudo bem que não vai vir, eles vão fazer vai 1% para o Brasil, 0,5% para a Argentina, fica 5%, 10% lá. Eles vão ratear isso. É óbvio também que vai acontecer um negócio que é meio diesel russo, tá? Em 2022, a Europa fez um embargo no petróleo russo, mais ou menos, de certa forma, parecido com o que está acontecendo na China agora. A Rússia vendeu o petróleo para o Cazaquistão, mudou a bandeira do navio, e aí não se vendia mais petróleo russo, se vendia petróleo do Cazaquistão. Eu não lembro se era Cazaquistão, mas vamos ficar... Só que o Cazaquistão, ou qualquer outro daqueles países satélites da Rússia, não tem a condição de produzir aquele tanto de petróleo. E todo mundo sabia daquilo e entrava na Europa do mesmo jeito, porque o petróleo não era russo. O que eu quero dizer com isso? Existem fábricas enormes produzindo iPhone na China. Vamos dizer que não exista na Índia. O que a Apple pode fazer? Você faz uma triangulação. Manda o iPhone da China para a Índia e da Índia aos Estados Unidos. E aí entra. Mesmo todo mundo sabendo que é chinês, você coloca Made in India. Em vez de você carimbar Made in China, você carimba Made in India. O indiano faz a capa do celular ali. Na caixa, né? Coloca na caixa. Basta colocar na caixa. E eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que no primeiro momento vai rolar muito. Porque é muita produção para você desenrolar e esse é o jeito mais prático. Então, tipo, tem uma série de questões, né? Que podem... Sabe, sem querer fugir muito do assunto, você sabe que eu acho que isso, inclusive, o Trump toparia, sabendo. Porque é uma forma também de sair menos mal nessa história, né? Porque a corda está esticando muito, está ficando muito pesado para o lado dele. E aí é mais fácil dele sair desse jeito. Não, estamos sendo duros com a China e está tudo vindo via Brasil, via Índia, África do Sul, quem quer que seja. Né? Você passa por um outro país, recebe um carimbo novo, troca a bandeirinha e vamos que vamos. João, eu sei que você tem um horário apertado aí, eu só queria, antes de encerrar, para não ultrapassar muito aqui o seu tempo, só o que esperar de Petrobras. Petrobras, eu acho que o resultado é no final do mês de maio, né? 26. 12 de maio, só engano. 12? Isso. Então, daqui 2 semanas, né? Basicamente. O resultado da Petrobras, ele não pega essas duas reduções do diesel, nem a queda no petróleo internacional, que estava mais... O petróleo do primeiro trimestre deve ter fechado mais ou menos com $70 o barril, com um real de mais ou menos 5,70, fechando com uma média de 5,90. O que eu quero dizer com isso é que o resultado da Petrobras deve vir com variação cambial positiva, ou seja, ela vai ter ganho em variação cambial, diferente do quarto trimestre, e vai ter tido uma receita operacional, pelo menos com a parte da venda, com o preço de venda parecido com o que era nos trimestres anteriores. Com o aditivo, ela teve um problema operacional em Búzios no quarto trimestre, que foi corrigido, ao que tudo indica também, no primeiro trimestre. Então, a empresa teria uma produção normalizada, com um faturamento mais ou menos em linha com o que eram em trimestres anteriores. Então, se a gente fosse tentar buscar resultados parecidos, talvez o resultado ali do primeiro trimestre do ano anterior seria uma boa referência. Então, isso tudo colocado, o que eu esperaria é que a Petrobras reportasse um lucro líquido ali de 25 a 30 bilhões de reais e pagasse aqueles R$1, R$1,10, R$1,20 de dividendos no trimestre, o que traria uma normalização do resultado, porque o quarto trimestre ela teve um problema de parada de produção e um aumento de CAPEX. Duas coisas que a gestão e o RI vem falando sistematicamente que não vai acontecer no primeiro trimestre. Então, o resultado da Petrobras ele vai ser meio que um resultado passante, como eu posso dizer assim, algo que não reflete mais a realidade do setor, né? Porque o preço do petróleo vai cair, caiu em abril, né? E ela já repassou duas baixas no diesel, ali daria acho que 29 centavos. Muito embora vai ser a petroleira
que vai estar mais lucrando no mundo, porque ela consegue vender acima da paridade internacional quando lhe convém, vantagem de ser uma quase monopolista, com 85% de participação, mas eu imagino um lucro entre 20 e 30 bilhões de reais, com um dividendo ali em linha com o que era em períodos anteriores, e a sensação que eu tenho é que a diretoria da Petrobras vai tentando manejar esse preço acima da paridade, enquanto ela puder ali, para não reduzir excessivamente a geração de caixa da empresa, o que comprometeria possivelmente investimentos que a empresa tem acordado e o pagamento de dividendos que ela tem acordado com seus acionistas, entre eles o governo federal, que é o maior deles. Dividendos extraordinários, está sabendo de alguma coisa ou não? Por enquanto, Novembro. nada, né? Novembro? 12 bilhões de dólares, a Petrobras, assim, se as coisas se normalizarem, se ela conseguir fazer todo o CAPEX, se o petróleo estiver num preço razoável, a Petrobras deve pagar 12 bilhões de dólares, que seria mais R$1 por ação, junto com o plurianual que ela divulga em novembro. Então, vamos dizer que o petróleo médio do ano seja 68 dólares. Se o petróleo for 68 dólares, a Petrobras deveria pagar R$1 de dividendos por trimestre, então seriam R$4, e um dividendo extraordinário de mais R$1 anunciado junto com o plurianual de novembro. Esse seria o razoável se o petróleo não seguir corrigindo, vindo abaixo. E outro ponto o petróleo precisa cair e a Petrobras precisa repassar, né? Porque a gasolina ela não reajusta tem mais do que 280 dias. O diesel ela deu 2 reajustes, mas ainda está acima da paridade. Então, por hora, esse ainda é o cenário base. Seria R$1 por R$1 por trimestre por ação e mais o que daria R$5. Acho que a Petrobras deve estar negociando hoje por volta de R$30 a cotação. Se for isso, ela teria ali uma expectativa de dividend yield de mais ou menos 16,5% para os próximos 12 meses, né? Para o ano contábil de 2025. Então, por enquanto seria isso, né? Se o petróleo subir, melhor, se o petróleo cair, pior. E pagando quase que Selic, né? Pagando mais que Selic, inclusive, se isso tudo virar realidade. Se tirar o extraordinário, que seria mais um, né? Aí você cai um pouquinho abaixo da Selic, né? Ficaria com 4, ele vem para 13%, né? Mas assim, por hora, assim, essas empresas Vale, Petrobras, parecem que ainda tem uma boa remuneração acionista. Para quem é investidor, o meu conselho é focar nas muito grandes, nas muito fortes, naquelas que são líderes globais, ou pelo menos regionais, e recebendo seus dividendos e esperar um belo dia, quando o preço do petróleo estiver muito alto e o minério muito alto e todo mundo eufórico, para vender nessa hora, não agora, que agora não parece o melhor de venda. Isso, e esse movimento ainda pode ajudar a Bolsa a subir um pouquinho mais, né? O Ibovespa está no 6º dia de alta, embora não tenha subido muito, mas esse grupo, esses dois players não acompanharam muito o Ibovespa nesse começo do ano, né? Não, eu olhando assim para o Bovespa, olhando assim bancos, o TITS, a parte de comércio local, construção civil, parece que a gente teve um volume de entrada de capital que andou bem, né? Então, assim, se você olhar por valuation, ex-Petro e Vale, eu acho que o movimento pode ter, pelo menos pelo prisma do valuation, dado que a gente tem um juro ainda elevado, ele já teria se findado, ex-Petro e Vale, ex-commodities, né? Porque esses papéis não... Você pode dizer que o Banco do Brasil está barato, pode dizer que o Bradesco talvez seja barato, pode dizer que o Itaú pode andar um pouco mais, que seriam os bancos, mas assim, já ficou mais difícil do que estava em janeiro, por exemplo. Então, tem menos para dar do que commodities, né? Eu acho que sim, ali. Então, é claro que se a gente tiver se o Trump pior, é que também é difícil a gente acreditar. Por que eu acho que commodities nesse momento pode ser um lugar interessante de você ter alguma posição? Não precisa ser algo gigantesco, mas a gente pode...
eu acho que essa frase pode vir. Algo como, do Trump, tive uma ótima conversa com Xi Jinping e resolvi não cancelar, mas por enquanto vou isentar ou reduzir a China de tarifas até nós avançarmos com novas negociações. Exemplo do que ele fez com o restante do mundo. E traz a China para um patamar de tarifa de 10% ou 20%. Que eu imagino que aconteça. O dólar vai ganhar força globalmente, inclusive contra o real. O petróleo, por consequência, deveria ganhar força, né? Porque o motivo com que o petróleo caiu é um medo de recessão por causa das tarifas, predominantemente contra a China. Se isso é abrandado, o petróleo poderia subir em uma janela até que rápida, e aí a Petrobras não iria negociar mais a R$30, ia negociar mais perto dos 37, como ela estava há um mês atrás. E aí você poderia ter o Ibovespa corrigindo, fazendo um rotation, né? O dólar subindo, as dolarizadas sobem, e o comércio local corrigiria um pouco após uma alta muito forte. Tem papel subindo 100% no ano. Acho que Cogna, Movida, sobem 100% no ano. Então, eu tenho essa impressão que... Tem uma frase do Scott Bessent, que é o ministro... seria o equivalente ao ministro da Fazenda, lá, o secretário do Tesouro. Isso. Ele fala numa reunião fechada, e depois a informação aqui tem que virar público, que as tarifas contra a China vão cair dramaticamente. Não está no preço do petróleo que as tarifas contra a China vão cair dramaticamente. O que está no preço é que a política do Trump vai levar a uma desaceleração ou recessão econômica globalmente falando. Como que o mercado vai reagir se, sei lá, as tarifas estão... Eu nem sei mais que pé que está. A última vez que eu tinha visto era 120%. Se essas tarifas vêm ao nível aceitável, por exemplo, 25%. Está em 145, né? Somando tudo, né? Perfeito. Você poderia ter uma correção ali. O dólar que está 5,65, salvo engano, ele vai se fortalecer. Volta para 6. Ele vai se fortalecer não só contra o real, ele está muito fraco versus o DXY ali, que seria o euro e outras moedas. Eu estava vendo isso hoje de manhã, o DXY está em 8,8, estava 9 e pouquinho de queda agora no ano, né, nesse ano, que é muito em função aí dessa história do Trump mesmo, das tarifas. E o real com 8% de alta, né? Então, quer dizer, tem uma parte aqui que talvez seja doméstica, mas está incorporando a fraqueza do dólar, né? Não é que o real, de repente, virou uma moeda mais forte, né? Na verdade, ele relativamente ficou mais forte, mas porque o dólar enfraqueceu muito. Exato. Eu acho que no relativo ficou interessante para quem quiser montar uma posição mesmo em coisas nos Estados Unidos, tá bem mais interessante do que estava há 3, 4 meses atrás. Uma questão está mais... Então, montar posição em posições de commodity, e aí sempre, nesse cenário, é sempre bom ir não inventar muita moda. Vai na grande, né? Petro, Vale, Suzano, Gerdau, vai na maior do setor. E coisas dos Estados Unidos também. Eu queria ter montado posição em Big Tech, não montei até agora. Na minha visão, cabe montar alguma posição agora em coisas dolarizadas, porque o dólar arrefeceu, a bolsa de lá arrefeceu, e quem tinha posição em small cap no Brasil deu uma boa recuperada aí nesse começo de ano. O small caps brasileiro sobe ali cerca de 20%, 21% no ano. É uma alta bastante forte. Mas eu acho que o próximo movimento ali ele é bastante incerto, né? Porque uma das coisas que levariam um movimento de arrefecimento das taxas longas de juros que impulsiona esse tipo de ação seria a eleição de Tarcísio de Freitas, né? E pelas pesquisas que saíram ontem, com o arrefecimento do dólar, o candidato mais forte dos últimos 20 anos está na frente de novo, né? Então, e ele não é exatamente um cara que vai trazer os juros para baixo, né? Como o Rodrigo bem colocou, os governos do PT têm um histórico bom para bancos, né? Com juros mais altos, que apesar deles comentarem que não é bom para o mercado financeiro, eu até concordo que para parte do mercado financeiro juros mais altos não são bons. Agora, para os bancos tradicionais, principalmente para o Itaú, ali não me parece que está tão ruim assim. O Itaú, o conhecimento que o Itaú tem de crédito no Brasil é um negócio impressionante. Assim, ele consegue emprestar com a taxa de juros que você colocar. Eles ganham dinheiro. É impressionante. Bom, João,
eu quero liberar você, que eu sei que eu já estourei seu tempo aqui. Muitíssimo obrigado, espero recebê-lo aqui várias outras vezes ainda no futuro. Eu que agradeço pelo convite, adorei sua vinheta inicial, muito legal. Muito obrigado. Até mais, a gente se vê. Um abraço. Um abraço. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre o Galípolo rapidinho aqui. O Galípolo ontem esteve num evento do Safra, né? E onde eu tinha falado para vocês no Acordo Sucupira, quem ouviu ontem já estava com isso em mente, que a gente está aí, hoje, a última fala dele, ele tem uma coletiva às 11 horas para apresentar o relatório de estabilidade financeira, que é aquele relatório que fala sobre como estão os bancos, o sistema financeiro como um todo, se está saudável, se não está, e tudo, e isso às 11, e obviamente abre um espaço ali para os jornalistas fazerem uma pergunta ou outra sobre juros, situação da economia brasileira, e tirar ali uma cor, como o pessoal aí do mercado financeiro, os analistas gostam de falar, uma cor sobre o que será a reunião do Copom na semana que vem. Mas ontem mesmo, o nosso querido Gabriel Galípolo já deu o tom, né? E disse que esse trabalho de alta do Copom está em andamento. E aí ele até, como é que se fala? Ele frisa o gerúndio. Presta atenção aí, eu trouxe a fala dele aqui para vocês. De onde a gente fez um movimento bastante acentuado para caminhar para um terreno contracionista com alguma segurança independente da taxa de juros neutro, mas, como eu já usei essa expressão, estamos aqui tateando para entender se o nível que a gente está caminhando, né, importante o gerúndio aqui, o nível que nós estamos caminhando está chegando no patamar contracionista o suficiente para a convergência da inflação. Essa discussão aí mais para o final do ano para a gente, como vocês puderam perceber, em um dia o mundo muda várias vezes atualmente, a depender do que acontece nas redes sociais. Tá aí o nosso querido Galípolo, deixa eu tirar ele daqui da tela, porque ele vai aparecer de novo daqui a pouquinho. O Galípolo, então, colocando aí os pingos nos is, digamos assim, né? Olha, a gente está caminhando. Então, eu, por exemplo, que estava numa ideia de que o Diogo Guilhem, o Piketty já teriam indicado uma ideia de que o Copom pode encerrar o ciclo de alta na próxima semana, parece que não é bem assim, né? E aí, inclusive, isso acabou afetando aí as opções de Copom. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ele lembrou também quais são os 3 pontos que estão lá no comunicado do Copom, os 3 itens para o pessoal ouvir, prestar atenção quando é como se fosse as pistas para você entender se o Copom, se o Comitê de Política Monetária está ou não achando que o juro pode cair, né, ou pode parar de subir. E aí está o feliz a comunicação do Comitê de Política Monetária na sua comunicação, endereçar 3 pontos. Né? O primeiro, e aquele que é o mais relevante de todos, endereçar a preocupação com a dinâmica corrente da inflação, ou seja, a inflação corrente, que permanece acima da meta, com expectativas desancoradas. Né? A defasagem que a política monetária apresenta e o que foi feito no passado, e a ampliação da incerteza que demanda flexibilidade e cautela. Eu acho que essas 3 mensagens que estão ali presentes na comunicação oficial do Copom de 40 dias atrás permanecem vigentes. Então, eu faço essa reafirmação aqui, não simplesmente, primeiro, não fazer um elogio próprio, até porque o mérito é muito mais do staff do Banco Central e dos diretores, da diretoria ali, mas também para reafirmar o entendimento de que permanece vigente aquela recomendação e a postura adotada naquele momento ali pela comunicação oficial. O que o Galípolo está lembrando, né, que no comunicado eles falaram esses 3 itens, né, qual a inflação corrente continua alta, então a inflação que a gente está vendo agora continua alta, a defasagem da política monetária ainda está em transcurso, né, essa transmissão do aumento de juros para a economia real
ainda está acontecendo, a literatura indica aí de 12 a 18 meses, e também a incerteza que essas políticas internacionais do comércio, principalmente ligada ao Trump, mas se quiser também ter um pouquinho aqui no Brasil, mas ele está falando do exterior, se essas incertezas também mantêm o Copom meio que com um pé atrás, né, sendo mais cauteloso do que agressivo, né, no sentido de tentar acelerar a economia ou baixar os juros. E aí, rapaz, o resultado foi o seguinte, ó, se você olhar aí para as opções de Copom, nesse ladinho direito aí, bem do lado direito aí no finalzinho, que eu circulei de azul aí, você vai ver que essa linha de cima, que é uma espécie de bege aí, ela chegou a ficar em 56%, ela indica a probabilidade de acordo com as opções de Copom, de acordo com as apostas, digamos assim, que o pessoal está fazendo, de uma alta de 0,50. Ela chegou a 56% ali na parte mais baixa e voltou a 63% ontem e anteontem. Obviamente, a fala do Galípolo ajudou um pouquinho nesse movimento. E também na parte de baixo ali, o 0,25, que chegou a ser precificado em 34% de probabilidade, caiu um pouquinho para 29%. Esse movimento deve continuar nos próximos dias, dado que a leitura do mercado foi de que o Galípolo mostrou que vai ser forte, né? Vai ser duro no combate à inflação. O Eduardo da Conceição aqui também até falou, olha, a oitiva do Galípolo na Câmara, o Senado, foi no Senado, foi muito boa, mostrou firmeza e caráter. Realmente o Galípolo tem sido uma surpresa muito positiva. Como diria o nosso querido Mailson naquela entrevista que eu fiz com ele, ele não vai arriscar a carreira dele em função dessa história da crazy, como diria o nosso querido Ângelo, aqui, ó, para aplaudir a alta da Selic. Cadê a crazy para aplaudir a alta da Selic? Não vai prejudicar a carreira dele, a história dele, baixando o juro na marretada, e já deu o recado de que as coisas não se modificaram do último Copom para esse, então o juro continua subindo. Ele fala muito sobre se com certeza estamos em ambiente de juros restritivos, né, juros que têm impacto em frear a economia, mas ele ainda não sabe se, segundo ele, essa medida, essa dose do remédio vai ser suficiente. Por fim, ele deixou ainda uma fala que eu achei interessante, que é sobre o cenário global, né, de dívida alta em todos os países, custo de dívida cada vez mais alto, porque o juros subiu, até voltou um pouco, mas os juros devem permanecer em patamar mais elevado, crescimento econômico e aquilo que para ele mostra para o economista, para o investidor, que tem alguma coisa que não está casando bem, né? Então, uma fala rapidinho aqui, só para a gente encerrar. Quando olham para países avançados e emergentes e vem essa combinação de custo da dívida, estoque da dívida existente, crescimento das economias e resultado fiscal, há um incômodo para a tendência e para onde aquilo está indo. Né, o que ele está falando nisso tudo aí? Olha, as dívidas estão altas, o estoque da dívida é quanto de dívida tem, né? O custo da dívida é quanto de juros você está pagando em cima da dívida. Os resultados fiscais são ruins, né? Os países são deficitários, isso quer dizer que as dívidas vão continuar subindo. E aí você fica pensando, bom, em algum momento esse pessoal vai ter que pagar isso, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e por aí vai. O que acontece com o mundo se de repente a gente resolver acertar essa conta aí, né? Isso vai ficar para os próximos meses. Não, a Carmelina está de aniversário. Carmelina, meus parabéns para você. Muito obrigado pela sua audiência nesse seu dia, né? No dia do seu aniversário. Feliz ano novo para você neste 29 de abril, viu? Bom, aí o Ângelo também aqui. Parabéns pelo aniversário para a nossa querida Carmelina. Deixa eu só falar um negócio que eu sei que vocês estão ansiosos em ouvir, que é o nosso querido ministro da Previdência Social, o homem que indicou o presidente do INSS, que saiu logo depois por alguns probleminhas com passagens e diárias, e depois indicou o outro que saiu agora em função de uma operação da PF que está investigando aí o desconto em crédito consignado
ilegal de aposentados e pensionistas brasileiros por meio de associações que fazem isso automaticamente e que forjaram, aparentemente, as assinaturas dessas pessoas nos contratos de consignado. O Ângelo lembrou um negócio aqui, o culpado é o Bolsonaro, e tem um pouco dessa narrativa. Eles tentaram emplacar essa narrativa, não faz sentido, né? O crime existe desde a época do Bolsonaro, desde antes do Bolsonaro, mas o problema foi o que aconteceu agora. Não que não fosse um problema, mas é que acabou chamando muita atenção, e o Lupe parece que foi alertado sobre isso nas atas lá do CNPS, do Conselho Nacional de Previdência Social, naquelas reuniões que ele só pensa em baixar o limite do teto do consignado para ficar mais baratinho. Ele foi alertado um ano antes sobre esse assunto e não fez absolutamente nada durante um bom tempo. Agora está dizendo que não, mandou investigar, mandou uma carta para o presidente do INSS para ele investigar. Olha, estão dizendo que você está roubando, faça uma investigação e me diga se você está ou não. Mais ou menos isso que aconteceu, sem querer ser muito maldoso, que não é muito do meu feitio. Mas o Carlos Lupe, então, hoje vai ao Congresso Nacional, iria para falar sobre a greve dos peritos médicos do INSS, que já terminou, começou lá em agosto de 24, terminou no começo desse mês, agora de abril, iria para falar sobre isso, mas, obviamente, agora todo mundo vai aproveitar para tacar pedra na Geni, afinal de contas, o Lupe está balançando e o pessoal do governo já mandou recado. Ontem mesmo o G1, Gerson Camarote, ouviu de fontes de que Lupe deveria pedir demissão. E vocês sabem como é essa coisa de fonte, é a fonte indicando, jogando ao vento para ver se para nas costas de alguém. Então, Lupe aí balançando, mas o PT e o governo tem um problema seríssimo. O Lupe é o presidente do PDT e o partido, inclusive, já também soltou na imprensa, via fontes, que se o Lupe sair do ministério, o partido desembarca do governo. E aí, amigo, as coisas podem ficar bem complicadas. Apesar da melhora na popularidade do Lula, isso ainda não reverteu o momento ruim que o governo está atravessando no que diz respeito à popularidade. Portanto, os deputados e senadores, o Congresso e as forças políticas todas têm um receio com o Lula. Se não tiver ministério, se não tiver Lupe, então o PDT ideologicamente sai do governo. Bom, fiquem com essa, Só para lembrar, nesse mesmo evento aí do Safra, que o nosso querido Galípolo foi, o nosso cordial presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou sobre a isenção do imposto de renda e disse que essa matéria só deve ir a plenário no segundo semestre. Disse ele, olha só, o desafio do Congresso é tentar encontrar a maneira menos danosa para que essa medida possa ser estabelecida, já que do ponto de vista da justiça tributária, talvez já tenhamos um assunto bastante pacificado dentro da Câmara e do Senado. Justiça tributária que ele está falando é isenção de IR para quem ganha até R$5.000. Cobrar mais de outras pessoas, como é que vai vir esse dinheiro, que inclusive os estados estão fazendo um esforço contrário a essa medida justamente por causa disso. Eles perdem a arrecadação, porque com menos imposto de renda arrecadado, fundo de participação dos estados e dos municípios perde dinheiro, então os estados e municípios recebem menos dinheiro. Por isso que também governadores e prefeitos também não estão muito felizes com essa história aí dos 5 mil. Até porque a parte boa vai para o governo, os bônus eleitorais vão para o governo, mas a parte ruim vai ser dividida com todo mundo. Achar que o Congresso não irá mexer na proposta está totalmente fora da realidade. Aí ele começa a falar sobre a compensação, Está dizendo, olha, do jeito que veio, não vai ficar. Basicamente é isso. E também diz o seguinte, o relator, que é o nosso querido rei Arthur Lira, apresentará o calendário que ele imagina de votação da matéria na comissão. Isso vai ser feito na semana que vem, viu, gente? Ainda não se tem uma sinalização para qual rumo irá a compensação, Ninguém sabe como vai rever esse dinheiro que vai ser perdido, nessa isenção de até R$5.000 mensais de IR.
Temos 2 meses, mas tem um período de recesso, afinal de contas ninguém pode perder o recesso, né? São 2 recessos por ano, quem perderia um, afinal de contas, né? Só o trabalhador brasileiro. Então, penso que fique para a Câmara votar após o recesso, já no segundo semestre. Não acredito que a Câmara vote antes. Isso pode ser bom, pode ser ruim para você aí, meu querido amigo que é investidor, por quê? Pode arrastar demais essa história com ideias muito criativas sobre a compensação e que devem, como é que se diz, ter um efeito ruim para o risco fiscal, para a saúde fiscal, e isso vai acabar prejudicando o ambiente doméstico, né? Pode acabar prejudicando o ambiente doméstico. E lembrando que, em votando no segundo semestre na Câmara, isso ainda vai para o Senado, que se alterar, volta para a Câmara. Então, isso vai ser lá nos 45 do segundo tempo, provavelmente no finzinho do ano. Beleza? Só passar aqui rapidinho pelos resultados de ontem. Resultados não, né? Só o que aconteceu, eu já falei para vocês, o DXY cai quase 9% nesse início de ano. Deixa eu até colocar aqui de novo. Nesse início de ano, mostrando aí a perda de força do dólar em função de toda essa loucura que o Trump está fazendo. O real se valoriza aí mais ou menos os mesmos 9, então, aproveitando um pouco, pelo menos não estamos à margem dessa perda de força do dólar, né? A gente está aproveitando um pouco, tem um fluxo gringo entrando aí na Bolsa, principalmente nos últimos dias, que tem ajudado a Bolsa a subir também, mas é aquilo que a gente estava conversando com o João Abduni, que é a minha opinião também, se o Trump volta atrás, o que eu acho que ele vai fazer em algum momento com a China, isso tudo pode se reverter, o dólar volta a subir, a Bolsa pode sofrer um pouquinho, e aí talvez o pessoal das commodities pode ficar um pouco mais forte. Eu saí da tela? Maria Lúcia está falando que ficou sem som. Quando eu falei da segunda aspas, eu não estava em tela? Não estava, né? Rodrigo, tá terrível. Bom, mas o que eu estava falando sobre as aspas do meu querido Mota, vou até colocar aqui de novo, então, já que vocês não ouviram, vou só falar aqui rapidinho, que é ele falando, o relator, que é o nosso querido rei Arthur Lira, vai apresentar um calendário de funcionamento da comissão, esse calendário deve ser apresentado na semana que vem, tá? E aí, diz que não tem a sinalização para o rumo que irá a compensação, mas que tem 2 meses, então, mas tem o recesso, e que deve votar, então, no segundo semestre. Lembrando que vota no segundo semestre na Câmara, e isso volta, isso vai para o Senado para apreciação. Se o Senado mudar alguma coisa, isso volta para apreciação, para reapreciação no Senado. Então, isso quer dizer que essa isenção de até R$5 mil deve ficar mesmo para o fim do ano. Beleza, Maria Lúcia? Até mais, muito obrigado, viu? Então, é mais ou menos isso que a Maria Lúcia está avisando agora, que vai mesmo, de verdade, olha, sumir. Que estou, muito bem. Bom, só para terminar então, DXY caiu 9 e o real subindo quase 9, 8,80 ali, né, o dólar desvalorizando contra o real 8,80 nesse começo de ano, mostrando que pelo menos a gente está conseguindo absorver um pouco desse movimento aí no câmbio. O petróleo caiu em 63 agora de manhã, o minério de ferro estou sem o preço aqui, e é basicamente isso. Essa semana ainda tem PCI, hoje sai o JOLTS nos Estados Unidos, que é aquele número de abertura de vagas. Se vier muito além do esperado, isso pode mexer um pouquinho com a taxa de juros futura nos Estados Unidos, que esperam um desaquecimento da economia, que pode forçar, então, o Banco Central a voltar a cortar os juros lá nos Estados Unidos a partir da semana que vem. Lembrando que a gente para aqui na quinta-feira, mas os Estados Unidos não para, beleza? Eu vejo vocês no Acorda Sucupira na quarta-feira, quinta-feira estarei de folga, mas volto na sexta com mais um Acorda Sucupira, e na sexta-feira também a nossa newsletter do Esquina Sucupira, mostrando aí o desempenho e a performance das nossas carteiras sugeridas. Antes de
Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem recomendações de conteúdo nosso toda vez que a gente estiver no ar, e também olhar lá no esquinasucupira.substack.com, que é onde eu consigo fazer um contato com vocês sobre tudo que é produzido, newsletter, podcast, live, entrevistas e tudo mais, beleza? Então, acompanhem lá o Esquina Sucupira, também tem uma opção para quem quiser apoiar o programa, né? Lembrando que todo o nosso trabalho aqui é feito de forma independente, nós não temos anunciantes nem de governo, nem de empresa privada, pelo menos por enquanto, e a gente depende, obviamente, do apoio de vocês, beleza? Então, esquinasucupira.substack.com, está aqui nesse QR Code. Se você não consegue ler o QR Code, o endereço eu já falei, esquinasucupira.substack.com, ou vai até o Google, coloca Esquina Sucupira, a gente está no primeiro resultado, beleza? Vejo vocês amanhã, então, um abraço, espero que tenham curtido, e a gente se fala. Bons negócios a todos, e avante Sucupira!